gravado do Ministério Público, ela foi para aprovar esse médico. Bom, não agravo de instrumento. É o quarto. Está aqui o voto. Eu vou poupar todos na leitura do voto. Isso é um julgamento que certamente é muito esperado pelo agravante, pelos seus advogados. Estiveram semana passada. Né? Tem um caso peculiar. Né? Eu vou dizer por que é peculiar. Eu não vou ler o voto, vou direto ao assunto, vou explicar. Né? E o que acontece aqui é o seguinte. Aliás, antes de tudo até, eu quero registrar o que é importante. É o Dr. Michael que está presente. Ele ficou assim muito preocupado em um determinado momento, porque na briga por trazer esse prefeito de volta para o cargo dele, porque ele foi afastado do cargo, ele tentou tudo que estava ao alcance dele enquanto advogado. Então ele entrou com agravo, ele veio o plantão, ele entrou tentando a suspensão da medida, essas coisas. E até no plantão ele conseguiu um retorno do prefeito por 48 horas, a presidente cassou isso, foi ao STJ. E no segundo plantão, quando do agravo, né, porque o primeiro foi com relação à suspensividade, direto à presidente, o relator do plantão, vendo que ele tinha se movimentado antes, botou qualquer despacho lá que parecia que a advocacia dele não estava muito bem conduzida ali, ele ficou preocupado com isso. E, na verdade, o próprio relator até me ligou, não, eu me confundi, depois eu vi, e eu não tenho problema nenhum quando o advogado usa as armas que tem. Ele quer defender o interesse do cliente dele, ele foi a todas as esferas, foi ao STJ, foi. Então não tem problema nenhum. O próprio relator do plantão, o desembargador do plantão, fez aquela referência, muito até educadamente, como o próprio Dr. Magno falou, e eu vou destacar, já que eu vou fazer uma referência aí no meu voto, porque até era um pleito do Dr. Magno, não tem problema nenhum com isso. Né, esperando há tanto tempo esse julgamento, ainda teve um incêndio na semana passada, mas nós estamos aqui hoje, está tudo certo. Foram vários advogados, vieram várias vezes no meu gabinete, alguns em 2, em 3, em 4, e fizeram a melhor defesa do seu cliente. Eu antecipo que eu não voto em favor do seu cliente. O que não quer dizer que, eventualmente, não poderá ir ter algum sucesso aqui, porque é um caso difícil. É um caso muito difícil. Qual é a situação? Ele é prefeito do município de Araruama. Ele toma posse em 1º de janeiro de 2013. E em razão de procedimento do Ministério Público, claro, pelas tantas, o Ministério Público consegue uma ordem judicial, entra na prefeitura, nos entes policiais, faz a comissão de todos, né, em razão de denúncias com relação à merenda escolar. A merenda escolar não estaria seguindo o processo licitatório padrão, haveria um problema ali. E aí a defesa desse prefeito ela traz muitos argumentos, e argumentos importantes. Inclusive a jurisprudência do STJ trazida, pelo menos até 2012, é sempre no sentido de que não se afasta o prefeito assim. Né? O prefeito é eleito pelo voto popular. Então você tem que ter algo além para, numa medida inicial, já fazer um afastamento do prefeito, porque ele representa a vontade popular. Isso é importante, isso tudo tem que ser considerado. Né? Bom, o problema havido segundo o Ministério Público, então é uma ação contra vários réus, contra o prefeito, o secretário de Educação, tem o procurador. O que o Ministério Público diz, olha, estavam fazendo a licitação da merenda escolar sem o devido processo, sem o processo administrativo está maculado, porque não havia a devida publicação como deveria ser. Né? O Ministério Público entende que não houve a publicação. Eles trazem lá um argumento de que, através de um encarte nos jornais X, Y, Z, das tais, teria saído aquela questão. Né? Teria saído ali dentro. Eles também alegam outra coisa, que, com base na lei de improbidade, o prefeito, para ter sido afastado, teria que ser esclarecido qual o ato exato pelo qual ele estava sendo afastado, se era homicídio, qual a omissão específica. O juiz, posteriormente, em embargos de declaração do Ministério Público, depois daquela decisão, ele toca nesse assunto. Aí é que ele complementa aquela decisão. E os seus advogados do prefeito reclamam disso. Quer dizer, aquela decisão não estava lá muito boa, a outra veio
será que ele pode? Eu não vejo problema quanto a isso. Né? Aquela decisão entrou a primeira. A gente olha para o todo, está vendo? Essa questão integralmente. E com relação ao ato admissível, eu tenho para isso que teve uma coisa. Eu não estou discutindo, nem estou fazendo ilação, nem caberia dizer, ainda mais nessa fase de uma ação que iniciou, se tinha desvio de dinheiro, se tinha superfaturamento, não é nada disso. O problema aqui é um problema do processo administrativo, de uma formalidade essencial, que é a questão da publicidade. Quem veio reclamar da publicidade? O empresário que antes fornecia para a merenda escolar. E ele foi reclamar onde? No protocolo da prefeitura, 2 vezes em ofício endereçado ao prefeito. Tipo, o ano está começando, não vai ter negócio. Aí, o argumento da defesa do prefeito é, olha, isso não chegou ao prefeito, foi no protocolo da prefeitura. Então, o que poderia estar acontecendo é que esse prefeito está com uma estrutura que não está muito boa para baixo dele, né? Porque alguma coisa que entrou no protocolo da prefeitura endereçado a ele, tem que chegar a ele, tem que chegar o assessor dele, tem que chegar o procurador, aquilo tem que ter andamento. E reclamando, porque normalmente essas coisas vêm apócrifas, vêm denúncia anônima. Mas não. É claro, mas esse é porque fornecia, era ligado a outro grupo. Também não vou fazer essa ilação, isso não importa. Importa que alguém denunciou uma coisa que o Ministério Público foi pesquisar e se convenceu de que o problema existia, né? Então, ainda que se possa ter, o Ministério Público entende que não houve publicação nenhuma, que aquele encarte, segundo os testemunhas que foram ouvidas, ele não teria circulado naquela eleição. Se isso foi, foi um atentado, né? Foram produzir o documento depois. Mas o problema, que eu não consigo aceitar, é que edital não se publica em encarte. Em encarte a gente publica remédio de farmácia, casa e vídeo, Casas Bahia, telefone celular desbloqueado. É isso, é para propaganda encarte. Não é prato oficial. Tá? Então, eu não estou nem dizendo que como o Ministério Público, até eu acho que acredita na instância, que aquilo foi forjado, que aquilo aconteceu depois. Então, essa assessoria errou de não fazer licitação, ou se fez usando encarte, errou também. E aí o problema é que nesse quadro ruim, que é um quadro muito ruim, e não pode fazer isso, porque com todas as salvaguardas que a gente abre o jornal pescando no Brasil afora. Então, se a gente não cumprir essas salvaguardas, a situação fica muito pior. E a gente padecia no passado recente o seguinte: aquele prefeito, ou aquele mandatário, tinha um problema qualquer, a ação só chegava no final depois do mandato cumprido. A gente vai tudo olhando, e aí? Então, dessa vez aconteceu o contrário. Um argumento também que a defesa traz. O prefeito, no seu retorno, que durou 48 horas, ele mandou instaurar processo administrativo para pesquisar. Olha, não resolve. É aí um problema de cada um. Talvez se eu fosse esse prefeito, eu tinha exonerado essa turma toda, porque se ele está ali, ele não está sabendo de nada daquilo. Aquilo está acontecendo, ele foi surpreendido por aquele povo. Então, diante da dúvida, vai todo mundo embora, porque esse prefeito, segundo a defesa atrás, é um empresário bem-sucedido. Ele é diferente do perfil de muitos políticos que entram na vida pública e fazem questão de não ter patrimônio pessoal para poder transitar. Porque aí o camarada só se preocupa se dá pena de prisão, porque se não der, ele vai em frente. Esse é um homem com patrimônio alto, ele é dono de supermercados, ele é um homem bem-sucedido, ele entrou na política há pouco tempo, ele era deputado no primeiro mandato, 2 anos, quando assumiu a prefeitura. Então, começou deputado, era prefeito, tinha uma carreira. Mas esse erro é muito complicado. Por quê? Se ele sabia de tudo, péssimo. Se ele não sabia, também é péssimo. Porque você ser um administrador eficiente não pode ser uma opção, não é opção errada. Então, é claro, eu estou no início da ação. E nem é muito aconselhável que se fale tanto no início da ação, para não se vincular tantas coisas depois. A Câmara já falou, eu falei aquilo com base no que eu tenho hoje. A prova que vai ser produzida é outra coisa. Então, quer dizer, o julgador não tem nem simpatia e nem antipatia pelas partes do processo. E quando ele tiver uma simpatia ou antipatia, ele não vai poder julgar, né? Então, não tem simpatia nem antipatia. Agora, olhando o que aconteceu, envolvendo a merenda escolar, do jeito que fizeram, ou ele estava muito mal assessorado, e aí ele tem uma responsabilidade, ou ele estava envolvido também, ou achou que estava tudo bem também, não está bom. Não está bom de um jeito, não está bom de outro. A situação é séria. Eu acho também que o que eu estou dizendo aqui, o que aconteceu em Araruama,
é um farol novo para o Brasil. Então, o mais normal é achar, ele está eleito, tem que esperar a ação, tem que esperar uma sentença, Essas coisas todas. Então, eu acho que nesse caso aqui, fez o que tinha que fazer. Né? E é uma medida dura, é uma medida drástica. Você está sendo o prefeito, claro, está afastado, entra o vice dele, ele foi afastado sem prejuízo dos vencimentos. Eu sei que a questão, ainda mais para um homem bem situado, empresarialmente, financeiramente, os vencimentos foram mais importantes, a questão moral que está por trás, mas a contribuição dele para que isso tudo fosse instaurado, acontecesse, ela existe. E para mim ficou claro, principalmente porque foi no protocolo, não foi dos Correios, não foi da Lojas Americanas, foi no protocolo da Prefeitura que levaram a notícia assinada identificando o problema. Isso no início do ano passado. E gerou todo esse inquérito, esse culto, aconteceu isso tudo. Então, é um caso diferente, é um caso importante e acho que é um caso até paradigmático. Né? O meu voto é pela manutenção dessa decisão, né, que envolve bloqueio de bens, inclusive. Esse é o primeiro agravo, mas tem uma série de outros agravos vindo por aí, dos outros réus do processo também. Então, eu voto dessa forma, eu não estou lendo voto, eu vou pedir para a outra turma e vou fazer essa conclusão com relação ao advogado. E é isso, é o meu voto.